Ora então, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um direto aqui na página oficial do Facebook do Infesta. Hoje tenho aqui comigo Nuno Monteiro, que é o coordenador técnico da formação do futebol do Infesta. Nuno, ao qual eu agradeço o facto de ter aceito o convite para estar aqui comigo um bocadinho. Boa noite. Boa noite, obrigado eu pelo convite. É sempre um prazer participar em qualquer atividade que o Infesta está envolvido. Tenho assistido a todas as vossas entrevistas e estou a chegar à conclusão que um clube só pode ser grande mesmo porque tem grandes pessoas na sua estrutura e histórias bonitas de serem ouvidas. Muito bem, eu agradeço. Nuno, falando um pouco de si, antes de entrarmos na parte técnica daquilo que faz no clube, o Nuno é natural de Angola, não é? Nasceu em Angola. Eu nasci em Angola. Tem 48 anos e vive na Maia. Mas o que é que faz da vida para além de ser o coordenador do Invest? Olha, eu tenho as funções de Business Consultant numa empresa de tecnologias, numa empresa de IT. Portanto, profissionalmente não estou ligado ao desporto. Muito bem. E como é que chegou aqui ao Infesta? Pelo que sei, tem uma carreira curta de jogador, mas a nível de treinador já tem uns anos valentes. Sim, eu como jogador, como se costuma dizer, passei ao lado de uma grande carreira, não é? Eu comecei aos 12 anos a jogar futebol na escola de Faneco, na escola do Mister Faneco, no Leixões, mas ia com o pai de um colega meu, só que o pai depois começou a trabalhar no estrangeiro e deixou de ser possível as locações. Eu vivia em Samamed nessa altura e, portanto, deixei de jogar futebol e, como muitos miúdos, jogava na rua, jogava na escola, mas não praticava em nenhum clube. Aos 15 anos, eu passei para a escola do Padrão da Légua, ficava ali perto do Padroense, e um colega meu começou a insistir para ir com ele aos treinos e pronto, e assim fui. Entrei no segundo ano de juvenil no Padroense, fiz esse ano de juvenil, fiz depois os 2 anos a seguir de júnior. Quando acabou a formação, fui convidado a ingressar na equipa sénior do Padroense. Antigamente, isto não sei se as pessoas sabem, mas o Infesta estava bem acima do Padroense. Portanto, a gente primeiro tentava ir ao Infesta, às captações, e depois ia ao Padroense. Agora é um bocadinho, os papéis inverteram-se um bocadinho. E na altura fiz o meu primeiro ano de sénior. Convidaram-me para o segundo. Nessa altura, no primeiro ano, ainda participei na subida do Padroense de divisão, na distrital. Convidaram-me para o segundo, mas os meus pais foram viver para a Vila do Conde por razões profissionais e eu acompanhei-os e acabei por também deixar o futebol. Muito bem. Posso lhe perguntar em que posição é que jogava na altura? Eu jogava a extremo. Neste momento não tenho características de pessoa rápida, mas eu na altura era bastante rápido e jogava a extremo. Muito bem. Então podemos dizer que tínhamos ali um futuro Cristiano Ronaldo, mas passou ao lado de uma carreira, de uma grande carreira. Um futuro muito curto, sim. Muito bem, Nuno. Depois ingressou na vida de treinador desde 2006, passou por vários clubes até chegar ao Infesta. Sim, eu em 2004, eu já treinava, eu era adjunto numa equipa de Vila do Conde, já treinava, entretanto vim outra vez para a zona do Porto, e engraçado que em 2004 o treino não era o que é agora, não é? A vertente do treino não é o que é agora. E em 2004 eu vi uma seleção portuguesa a cometer os dois erros, o mesmo erro em 2 jogos com a Grécia. E em café, em conversa de amigos, dissemos uns para os outros. Eu estava na altura com um colega meu que acabou por tirar o curso comigo também, e disse assim: pá, por amor de Deus, pá, até nós como treinadores fazíamos melhor. Aqueles treinadores de bancada decidiram ir tirar o curso de nível 1 e pronto, e começar uma carreira de treinador. Estive no Gondomar, estive no São Pedro da Cova, estive no Trofense, no Bogadense e ingressei depois no Infesta em 2014, 2015.
Muito bem. E já percorreu aqui algumas camadas jovens do Infesta e terminou nos sub-19 na temporada passada. Sim, já percorri sub-19, sub-17, sub-18 e terminei há 2 anos em sub-19. Muito bem. Atualmente é o coordenador técnico do futebol de formação do Infesta. Explique-nos um bocadinho como é que foi convidado e o que é o coordenador técnico do futebol do Infesta, porque é uma digamos, uma vertente nova dentro do clube. Sim, eu em 2019 decidi fazer uma pausa como treinador, estava um bocadinho desgastado em termos familiares e tudo, porque isto parece que não, mas consome-nos muito tempo. E quando terminou a fase regular do Campeonato Sub-19, eu disse ao Luís, olha, dá continuidade ao trabalho, coloca aqui outro treinador para dar continuidade ao trabalho, eu por mim cheguei aqui a este fim de ciclo, sub-19, e pronto, e decidi fazer ali um período sabático em termos de treino. Não demorou muito porque o clube entrou num processo de certificação e o Luís fez-me o convite, isto passado um mês talvez, fez-me um convite para eu assumir este novo papel que um clube que está em processo de certificação da sua formação exige. E o Luís, a quem eu agradeço desde já, que me convidou para o Infest enquanto treinador, fez-me este convite também para coordenador e pronto, não se consegue estar muito longe do futebol durante muito tempo e eu É o aceitei, bichinho. é um bichinho, e eu aceitei a parte da coordenação, é um desafio diferente, eu também trabalho na área da gestão pronto, e olhei para o projeto de uma forma diferente. É um papel que não é muito ou não estava a ser muito valorizado na formação dos clubes, nem todos os clubes tinham este papel ou esta função e tento fazê-lo. É um papel em que é uma função que tem mais a ver com a gestão técnica, portanto, a gestão do treino, a gestão das pessoas ligadas ao treino, de tudo que está ligado à parte de treino, é a minha responsabilidade. Muito bem. O Nuno tocou aí num ponto essencial, que é a certificação do clube como entidade formadora para a Federação Portuguesa de Futebol. O Nuno é recurso humano da área técnica, diretor técnico da entidade formadora. Pode-nos explicar o que é isto? É assim, a entidade, portanto, o processo de certificação tem vários elementos. Um dos elementos são os recursos técnicos que o clube tem que ter e com as devidas características, com as devidas certificações obtidas na sua estrutura. E, portanto, aos treinadores, aos adjuntos, ao scouting, aos diretores que não serão tão da parte técnica e depois ao coordenador técnico que tem esta função de gestão do treino, da parte técnica dos treinos. Muito bem. Entrando aí então na parte técnica mesmo dos treinos, o Nuno já passou, portanto, já tem alguns anos em festa, já tem 6 anos, é isso? 6 anos em festa. Exatamente. Desde que chegou, ou já que está também como coordenador técnico, existe alguma filosofia no clube em relação à formação? Existe, já existia. Este processo de certificação, se calhar, obriga a olhar para essa visão de uma forma mais direta e com mais responsabilidade. Mas sim, já existia uma filosofia do clube. Aliás, quem conhecer o Infesta e conhecer um bocadinho a história do Infesta, sabe que este clube tem um palmarés e tem um currículo invejável para muitos clubes do Nacional. E, portanto, a filosofia está inerente à sua história. E a filosofia do clube assenta essencialmente na formação. É claramente um clube formador. À imagem do futebol nacional,
e repare que eu não estou a falar só do futebol distrital, estou a falar do futebol nacional, tem de olhar para a formação como nós olhamos para a nossa saúde. Se queremos ser saudáveis no futuro, temos que cuidar do nosso presente. E a aposta tem de ser na formação. E o processo de certificação que o clube atravessa é um sinal claro, e o clube percebe isso. Mas os clubes também têm que ser sérios e ter a noção que não podem ser só, não podemos ser só palavras bonitas. Tem que haver verdadeiros projetos, e a palavra projeto está muito na moda, mas temos de ter verdadeiros projetos de médio e longo prazo e que reflitam essa aposta. E a filosofia do clube é essencialmente essa, é alimentar, e se nós olharmos para o plantel sénior atual, é a prova viva desta filosofia. Muito bem, até porque o Infesta tem apostado, não inicialmente na formação, mas depois vai recrutá-los novamente, passado um ano ou dois. A maior parte do plantel desta temporada foi isso que aconteceu. E era isso que eu também lhe queria perguntar, porque qual é portanto, a importância na transição de um atleta júnior para sénior? Porque o sub-23 era uma boa opção, por exemplo, para o Infesta? É assim, os sub-23 são uma boa opção no ciclo da formação de um atleta. A entrada no âmbito sénior nunca é fácil. Um atleta tem as suas expectativas, tem as suas ambições, tem a expectativa de ser jogador de futebol, e o primeiro ano de sénior é um ano extremamente importante. Eu costumo dizer aos meus ex-atletas, que ainda hoje muitos me ligam, saber de projetos, eu conheço gente no Clube A, no Clube B, e é importante porque o miúdo que sai da sub-19 quer jogar, quer mostrar, e às vezes o mostrar-se, às vezes tira-lhe um bocadinho o discernimento de perceber o que é o primeiro ano sénior, porque não é fácil. Estamos a chegar a um clube que tem jogadores com 26, 27 anos, com uma maturidade muito mais formada, com uma experiência de futebol muito maior, e o campeonato sub-23 permite esta mistura, ou seja, dá oportunidade aos atletas de jogarem no tempo que eventualmente, se forem para uma equipa sénior, não têm. Não quer dizer que não os haja com bons exemplos. É óbvio que há jogadores que chegam claramente a uma equipa sénior e têm muita qualidade e agarram essas oportunidades, mas nem sempre a realidade ou melhor, quase nunca a realidade é esta. E depois, hoje em dia, e por vivermos numa sociedade também de consumo imediato, como eu costumo dizer, os miúdos saem da formação e querem resultados imediatos, querem chegar a um clube, querem jogar logo e querem mostrar-se, e a gente sabe que não é assim. Tem que fazer um percurso, e esse percurso não é todo fácil. E muitos também não querem descer um grau para depois subir dois, e torna-se mais complicado. Mas sim, acho que a aposta numa competição de sub-23 bem organizada, bem estruturada, com pés e cabeça, acho que pode ser um passo muito importante para que os primeiros anos de um jogador sénior não sejam perdidos, porque depois muitos fazem o primeiro ano, aquilo é uma desilusão, desiludem-se com o futebol, e o funil faz um filtro muito, muito forte, e eles acabam por desistir. Muito bem. Existe algum perfil de jogador para a formação do Infesta? Quando vocês fazem captações, procuram algumas características portanto, para o clube? É assim, existem perfis. Nós temos que, obviamente, em termos de certificação, definir os perfis dos jogadores que nós queremos, ou que nós desejamos ter. Mas isto de definir o perfil de um jogador tem uma complexidade no âmbito do futebol muito, muito grande. Nós, no Departamento de Formação do Infesta, acreditamos que o perfil mais importante tem a ver com o perfil da personalidade, porque somos um clube sui generis em termos de formação e com uma história grande. Nós
procuramos sempre os atletas em que o perfil da personalidade seja o mais adequado, ou seja, sejam comprometidos, sejam focados, tenham atitude, sejam resilientes, sejam educados, respeitadores. Portanto, e este perfil é o fundamental, é o principal que nós procuramos. Obviamente, também temos que encaixar os perfis técnicos e táticos, mas aí para cada escalão. Ou seja, não adianta eu querer ter um atleta, este atleta é muito batalhador, não desiste, mas depois é muito limitado em termos técnicos e em termos táticos. Mas também não queremos o contrário. Um atleta que seja muito bom tecnicamente, muito tático, mas depois que não tenha respeito pelas hierarquias, não seja comprometido com o que é definido para o clube. Nesse aspecto, e falou aí na questão das captações, eu não lhe gosto muito de chamar captações. Scouting também não, porque Scouting parece um nome muito pomposo, mais para os clubes profissionais. Eu prefiro o termo de recrutamento. Isto porquê? Porque um clube de dimensão média como o nosso, nós temos de desenvolver mais o trabalho de procurar atletas do que propriamente esperar que eles apareçam no início da época. E este ano tentamos desenvolver um departamento de recrutamento de atletas. As coisas não correram tão bem como nós pretendíamos e também temos que aprender com os erros. E esta situação do Covid também não veio ajudar, não é? No entanto, vamos desenvolver novas formas de recrutar atletas. Agora, isto porquê? Isto é porque é importante percebermos também aqui a posição do Infesta. Porque nós no Infesta temos uma realidade diferente dos, vamos lhe chamar, dos clubes maiores. Leixões, Boa Vista, Padroense. Porque, na realidade, eles abrem as portas e aparecem jogadores e eles escolhem e dão só o luxo de até dispensar. O nosso trabalho, a nossa realidade é bastante diferente. Temos que ir atrás dos bons jogadores, temos que lhes apresentar o projeto credível, fazê-los acreditar no nosso projeto, de que somos um clube diferente, um clube com ambições, e é um trabalho mais difícil. Queremos mudar esta mentalidade, como é óbvio, mas para isso precisamos também de desenvolver o nosso trabalho. Queremos ser a primeira escolha de um atleta, mas é um caminho que é longo, mas que temos que percorrer e cá estaremos para o trilhar, não é? Exatamente. Eu perguntei o perfil do jogador para a formação, mas também, obviamente, devem ter um perfil para treinador também na formação. Sim, temos. Este ano trabalhou-se bastante no aspecto do perfil dos treinadores. Tivemos particular preocupação em escolher perfis que se enquadrassem em cada escalão. E de facto, os treinadores são mais importantes da formação, na minha ótica de ver. São eles os catalisadores dos atletas. São eles que desenvolvem ou não um atleta. E quando eu fui convidado pelo Luís para assumir a coordenação técnica, essa foi a primeira preocupação. Termos treinadores com um perfil adequado não só ao escalão, mas também adequado à filosofia e à história do clube. Muitos não tinham ou não tinham sequer a noção da grandeza da história do Infesta, e portanto havia essa preocupação. Viessem para se identificar com o clube e tivessem o perfil adequado. Acho que tivemos, e aqui puxo um bocadinho a brasa à minha sardinha, acho que tivemos uma felicidade enorme no conjunto de treinadores que conseguimos trazer e nos que já cá estavam, como é óbvio, perfeitamente capazes de liderarem com sucesso as equipas para as quais foram escolhidos e foram selecionados. E no clube, não havendo a pressão de ganhar, eu costumo dizer que há a pressão de fazer as coisas bem, de sermos corretos e de sermos honestos. E esse perfil, para mim, é muito importante. Portanto, a pressão existe sempre. E eu uso muitas vezes uma frase do Harry Truman, que diz que quem não suporta o calor não deve trabalhar na cozinha, não é?
E é um bocadinho isso. Nós no Infesta, e eu, como responsável do departamento, não colocamos pressão de resultados, longe disso, não é esse o nosso, quem me conhece e quem trabalha comigo sabe perfeitamente que não é isso, mas colocamos a pressão de que queremos as coisas bem feitas, porque temos uma responsabilidade cívica, uma responsabilidade social e uma responsabilidade desportiva, porque temos que honrar o clube que representamos. Pronto, nesse aspecto apostamos na continuidade e na progressão da carreira dos treinadores. A continuidade progressiva, ou seja, dar a hipótese que os treinadores progridam na formação, dentro da formação, que evoluam, que cresçam com dificuldades diferentes. Jogar uma primeira divisão é diferente de jogar uma segunda divisão, é diferente de jogar uma primeira divisão. A exigência de sub-15 é uma exigência diferente de sub-16 e nós acreditamos, eu pelo menos no nosso departamento de formação, acreditamos que um ciclo de 2, 3 anos de trabalho, em que quer o atleta, quer o treinador atravessem as diferentes etapas da formação, nos trazem melhores resultados. Esta é a nossa metodologia. Não quer dizer que é melhor, que é diferente. Esta é a nossa. Há quem tenha visões diferentes e com excelentes resultados. Eu posso lhe enumerar um conjunto de clubes que mantêm os treinadores no seu escalão, não mudam, quem muda são os atletas e eles têm na mesma resultados. Mas esta é em que nós acreditamos, é tentando valorizar também os treinadores, sentir que eles sintam valorizados e permitir que eles progridam, porque também têm, como é óbvio, as suas expectativas, também querem evoluir na sua carreira enquanto treinadores. E é, por exemplo, com muita satisfação que eu vejo hoje, tive a notícia, eu já tinha falado com ele, o nosso treinador de Sub-19 do ano passado acabou de assinar com um clube sénior da Associação de Futebol do Porto. Da divisão de honra. Da divisão de honra, não é da segunda divisão. Exatamente. Não é que tenha desprimor, ser segunda ou primeira. Claro. E isso é que nos dá também um bocadinho de gosto, é também ver os nossos treinadores a desenvolverem bons trabalhos e a serem reconhecidos por isso, por outras equipas, e a terem as suas oportunidades de desenvolver o trabalho deles. Muito bem. Nuno, já foi treinador de outras equipas, esteve 5 anos ligado a equipas do Infesta, também como treinador, se não estou em erro. Qual foi a diferença que encontrou dessas equipas para o Infesta? É assim, eu vou sincero, cada equipa tem a sua particularidade, mas em todas nós tentamos, ou eu pelo menos tento ver sempre o melhor. Eu não vou dizer que há equipas melhores nem piores, isso também seria desligante da minha parte. Em todas elas foram épocas de aprendizagem, mas quando nós chegamos a um clube que nos recebe bem, que tem pessoas que eu saiba são honestas connosco, que nos põem à vontade, que nos fazem sentir em casa, pelo qual a gente acaba por ir construindo uma ligação ao clube. É óbvio que se me disser 6 anos num clube é diferente do que estar 1 ou 2 noutro. Claro. Não quer dizer que seja bom, seja melhor ou seja pior. É diferente. E o Infesta, com todas as suas vicissitudes individuais como clube, tem os seus senãos, mas tem muitos sims e muitas coisas pelo que me faz gostar de estar neste clube. Muito bem. Nuno, existe algum modelo de jogo que é transmitido aos treinadores, por exemplo, na formação, que se assemelha aos séniores, por exemplo? Eu vou-lhe dizer que nem. Isto porquê? Porque a visão que nós temos da formação não pode ser centrada só no clube. Temos que fazer temos que ter uma visão também para os atletas.
Mais importante do que termos um modelo de jogo definido, e muito menos importante definido indo de encontro aos séniores, é a formação, o departamento de formação ter uma ideia de jogo definida, uma ideia com valores e com princípios próprios do clube em que estamos inseridos, neste caso do Infesta. E pessoalmente eu acredito mais numa ideia de jogo. E essa ideia de jogo, sim, é uma ideia transversal a toda a formação. E o que é esta ideia de jogo? A ideia de jogo é um conjunto de princípios que nós queremos que todos os escalões coloquem em prática, mas que ao mesmo tempo dê liberdade aos treinadores para deixarem o seu cunho pessoal nas suas equipas. Ou seja, não vamos ser limitadores das funções e do desempenho dos treinadores. Não queremos isso. Nós queremos também que os treinadores tenham o seu cunho pessoal, desenvolvam as suas capacidades, errem, como todos erram, mas tenham essa liberdade. E a nossa ideia assenta essencialmente em capacitar os atletas com várias ferramentas ao longo do seu processo de formação e que estes desenvolvam as suas capacidades de adaptação aos diferentes obstáculos, aos diferentes estilos de liderança, aos diferentes sistemas de jogo. E aí sim, aí estamos a centrar no atleta, não estamos a centrar só no clube. Estamos a centrar no atleta, estamos-lhe a dar condições para que se um atleta de sub-15 que em extremo, que joga como extremo porque aquele treinador decidiu utilizar um sistema 4-3-3, perceba e facilmente chegue a sub-17, se for necessário, e jogue em 4-4-2 e perceba quais são as necessidades jogando assim. Agora, os princípios e os valores e a ideia de jogo que toda a formação tem, essa nós não abdicamos. E essa é a nossa forma de estar, não sei se é correta, se é errada, mas é aquela que nós defendemos. E penso que se isto for conseguido, esta transversalidade da ideia e não do modelo de jogo, quando os atletas chegam a sub-19 ou a séniores, estão melhor preparados para se adaptarem a qualquer modelo de jogo que qualquer treinador queira implementar. No nosso caso, e porque me perguntou, nós não temos um modelo de jogo orientado ao modelo de jogo dos séniores. Na minha ótica não faz sentido estar a orientar, por exemplo, uma equipa de sub-15 para o modelo de jogo dos séniores. Porque quando eles chegarem a séniores, provavelmente o treinador não é o mesmo, o modelo de jogo já não é o mesmo, e estamos a castrar a evolução do atleta. Quando estamos em sub-19, aí sim fará sentido haver alguma aproximação naquele ano, porque os jogadores também é o último ano de formação, e, portanto, e olhando a curto prazo, e muitos são chamados a treinar e a jogarem com os séniores, e, portanto, aí já há um conjunto de diretrizes que são trabalhadas em conjunto com o treinador dos séniores, dinâmicas de jogo, comportamentos, processos que são incutidos aos atletas para que, se a inclusão deles no plantel sénior for necessária, eles em pouco tempo, num curto espaço de tempo, estejam aptos para que possam dar ao clube e que não sintam tantas dificuldades. Mas sim, não há um modelo de jogo transversal à formação. Há uma ideia de jogo e é nisso que nós apostamos, e acho que com algum sucesso. Também por isso é que existe o perfil do jogador, existe o perfil do treinador, até mesmo para assimilar a essa ideia e modelo de jogo. Eu tenho aqui uma pergunta do Paulo Souza, você deve conhecer, ele estava no Nogueirense no último ano. Quantos anos são precisos para enraizar uma identidade futebolística? É sim, Sr. Paulo, boa noite. O Sr. Paulo foi meu diretor aqui no Infesta, quem lhe agradeço muito o trabalho que fez comigo. É assim, eu acho que os projetos de formação nunca devem ser vistos a menos de 6, 7 anos. Estarmos a dizer que nós em 3 anos vamos formar séniores ou que vamos formar jogadores para estar no plantel sénior,
Isso é muito redutor. Um projeto, na minha ótica, um projeto de formação bem definido, bem constituído, e nós temos aí exemplos, quer para o bem, quer para o mal, deve ter uma organização e uma base de pelo menos 6 a 8 anos. Isto para quê? Para poder haver erros, para poder haver oscilações. Umas vezes um ano corre melhor, no outro ano as coisas não correm tão bem, mas o projeto em si está identificado. O facto de haver... Se eu disser que o meu projeto é um ano, quer dizer, se eu não conseguir na formação formar, vamos supor nos séniores, formar 5 jogadores para os séniores e só conseguir formar um, o meu projeto foi um sucesso. Não consigo ver as coisas assim a este nível. Eu acho que tem que haver um tempo certo e um tempo de 6 a 8 anos, é a minha perspectiva, para que comecem a haver resultados de formação. Muito bem. Nuno, a velha questão, e entrando agora aqui numa parte pedagógica, formar ou ganhar, ou as duas coisas, não é? Sim, é isso. Eu devolvo a pergunta, não é? Porque é que tem que ser Sim, uma coisa ou outra, não é? exatamente. Eu não desassocio o formar e o ganhar. Não consigo. Não estou a dizer que tem que ser os dois, mas eu acho que são dois caminhos. São dois caminhos. O formar e o ganhar serão dois caminhos paralelos do mesmo projeto. Nós queremos formar e se formarmos bem vamos ganhar e queremos ganhar e ganhando quer dizer que estamos a formar bem. E aqui o ganho não é só o ganho de resultado. As pessoas muitas vezes acham que só o resultado é que é significado de sucesso. Não é verdade, não é? Eu dou sempre o exemplo que às vezes estamos num café e vemos alguém chegar com Ferrari e bom, também, pá, este senhor deve ser uma pessoa de sucesso. Sei lá, o carro pode ser roubado, não é? E, portanto, a pessoa não é de sucesso com certeza, não é? E, portanto, não podemos julgar só pelas aparências. Portanto, eu não vejo sinceramente utilidade de ter que optar apenas por um. É necessário que as pessoas compreendam que como tudo na vida, temos de tentar sempre o equilíbrio como objetivo. E eu na vida tento isso e tento passar também essa experiência para a formação. Nós estamos a desenvolver pessoas, estamos a desenvolver atletas, mas também queremos desenvolver, como é óbvio, vencedores. Se nós olharmos para a nossa sociedade e as pessoas, há quem defenda, não devem ser publicados os resultados, mas se nós olharmos para a nossa sociedade, por exemplo, para a escola, desde o primeiro ano que se afixam pautas com as notas. Não é? Quer dizer, e são resultados. Isso é para os pais irem lá e dizerem meu filho teve 5 e olha aqui ele só teve 2. E a sociedade ensinou-nos a isso. É uma questão estrutural de sociedade, não é uma questão do desporto. Desenganem-se que isto só aconteça no desporto, que não é verdade. Claro que é preciso ter um sentido que deverá sempre ser, primeiro ser, depois fazer e depois ter. Ou seja, primeiro temos que sermos pessoas de bem, temos que ser a personalidade fincada e de acordo com o perfil que pedimos, depois temos que fazer, ou seja, temos que treinar, temos que trabalhar, temos que nos dedicarmos ao que fazemos, para no fim ter. E esta é aquilo que eu tento passar a todas as pessoas que trabalham comigo, ser, fazer, ter. E tendo esta visão, e tentamos ter esta visão no departamento de formação, desde o sub-13 até ao sub-19. E se o fizermos com qualidade, se fizermos com compromisso e tendo sempre, como é óbvio, em atenção a etapa de desenvolvimento do atleta, nós estamos sempre mais perto do resultado, das vitórias, como muita gente gosta de classificar. Deixe-me só dar aqui um exemplo. Sim. Por exemplo, se nós olharmos para a época que terminou, abruptamente, mas a época terminou, não é? As pessoas vão olhar apenas para os resultados. Se o 19 mantiveram e podiam até ter alcançado ali mais alguma coisa, não sabemos. Os sub-17, os sub-15 e os sub-13 subiram de divisão. Algo que eu acho que não encontra par na história da Associação de Futebol do Porto, pelo menos nos últimos 20 anos. Acho que nunca nenhum clube conseguiu subir no mesmo ano de 3 escalões. Mas as pessoas olham apenas para a ponta do iceberg.
É isso que as pessoas veem. As pessoas viram os resultados. Só que nós, Departamento de Formação, nós temos que ir mais longe. Nós temos que olhar para a parte de baixo do iceberg, onde está todo o trabalho efetuado pelos treinadores, pelos atletas, todo o sacrifício, todas as lágrimas que eles sofrem, a sua persistência, os bons hábitos saudáveis, a boa alimentação, o trabalho dos fisioterapeutas, o trabalho dos diretores, e tudo aí, e é aí nessa parte de baixo que nascem os resultados. Não é na de cima. Os resultados não nascem sozinhos. Os resultados nascem porque há um trabalho que está a ser feito. E o mais importante é que o trabalho de formação que estava a ser feito estava a ser bem feito. E daí os resultados que obteve. Mas os resultados vão mais longe. Eu olho para uma equipa de sub-16, por exemplo, para dar aqui um exemplo muito pessoal, uma excelente equipa que teve momentos de futebol que eu recebi telefonemas a perguntar se aquela era a equipa de sub-17 e portanto a preparação do futuro também está aí. E esse trabalho, os resultados obtidos são fruto desse trabalho que todos diariamente no clube fizeram. Eu costumo dizer, o resultado é casual, mas o desempenho não. E este é o caminho que nós entendemos. Outros defenderão outros caminhos, tão válidos como este, e eu não ponho isso em causa, mas este é o caminho que nós, no Departamento de Formação, defendemos, e é este que queremos trilhar, e vamos ter, para o ano vamos ter um ano de dificuldades, como faz parte dos ciclos. Agora, trabalhar para que... Eu vou aqui fazer uma confissão muito rápida. O Luís, quando me convidou para ser coordenador técnico, não impôs objetivos, mas eu, pessoalmente, eu disse que o meu objetivo seria devolver o Infest ao Nacional. E espero conseguir. neste caminho, espero conseguir. Ainda é de tocar nesse ponto, até porque temos aqui duas situações que nós ainda hoje de tarde trocamos nos tópicos que falamos, que é relativamente às competições e também, neste caso, à estrutura que o Infesta não tem neste momento para jogar no Nacional, mas já lá vamos. Nuno, não querendo sair muito da parte pedagógica, queria-lhe fazer uma pergunta. Qual é a importância de ter duas equipas por cada escalão? Porque temos os sub-19, sub-18, os sub-17, sub-16, até os sub-13, salvo erro. Certo. É assim, o principal objetivo é evitar ciclos, ou seja, é evitar que a gente tenha equipas que, por nossa capacidade e por trabalho, conseguimos construir bem, mas que no ano a seguir não têm continuidade. E, portanto, é criar ciclos de trabalho de que nos deem essa continuidade. E acreditamos que, tendo equipas, entre aspas, Bs, que estão a ser preparadas com um objetivo único estão a desenvolver o seu trabalho, tendo como objetivo preparar o futuro, nós conseguimos garantir que a ideia de jogo se continua a manter e quando eles chegarem a um patamar mais alto, conseguem manter índices desportivos e elevados. E esse é o principal objetivo das equipas B. É garantirmos essa qualidade e não deixarmos, porque se acontece dos séniores para os sub-23, também acontece dos sub-15 para os sub-17. Esta diferença, miúdos que saem de sub-15, que não têm ainda a disposição, a disponibilidade para jogarem sub-17 e precisam ali de um caminho intermédio que possam trilhar, que possam trabalhar, que possam desenvolver, e nós achamos que isso é muito importante para que eles não se percam no processo formativo deles. Muito bem. Regressando então à parte pedagógica, qual é a preocupação do coordenador no processo escolar dos atletas? Olha, a nossa grande preocupação, como é óbvio, é que os atletas consigam gerir o seu tempo e as suas funções. Um atleta pratica desporto, mas tem a sua obrigação escolar, tem a sua obrigação em casa, e nós tentamos que estas três vertentes não se desassociem.
o desporto que não interfira com a escola negativamente, que a escola não interfira com o desporto excessivamente, e que nas relações que os miúdos mantêm em casa também não saiam prejudicados. E essa é uma visão que nós claramente temos. Eu sou pai, e eu passo esta informação a todos os pais. Nós tentamos, e agora na certificação vamos ter um controlo mais, entre aspas, apertado relativamente aos resultados escolares, porque vai haver aqui um conjunto de integração com as escolas, para que haja aqui um binómio de sucesso escolar com sucesso desportivo. Para nós é importante, mas também é importante que os pais percebam isso, e muitas vezes eu passo essa mensagem, que não é privando o atleta do desporto que os resultados na escola vão melhorar. Não é castigando, e nós temos nós e todos os clubes devem ter isso, pais porque o miúdo tirou uma negativa, a primeira coisa que fazem é não vais ao treino. E isso é prejudicial para o miúdo, na minha ótica, da minha forma de ver. Não estou a dizer que não me estou aqui a substituir ao papel dos pais. Claro, claro. Nem eu quero. A verdade é que nós sentimos isso. Sentimos é que não é benéfico. E hoje em dia há tantas coisas para lhes tirar, para os, entre aspas, castigar, que na nossa ótica não é com o desporto. Agora, é extremamente importante, sim, que os atletas percebam que há tempo para tudo. Há tempo para estudar, há tempo para praticar desporto, há tempo para o telemóvel, para a PlayStation, para estar em casa com os pais. Portanto, e é mais importante do que haver aqui uma boa nota relacionada com um bom desempenho desportivo. É importante é que eles saibam gerir os seus tempos. E o desporto é muito importante, e nós vamos tentar nesta época incutir ainda isso mais, que eles percebam isso, que é deles. Se eles gostam de praticar desporto, enquanto estão no desporto, devem se dedicar a ele, não devem estar a pensar na escola, e quando estão na escola, devem estar a pensar na escola e não devem estar a pensar no desporto. E, portanto, terão tempo para tudo, e o processo escolar é claramente uma das nossas preocupações e vamos estar atentos. Aliás, nós temos um psicólogo, o departamento de psicologia do clube, que também vai olhar um bocadinho para este binómio. Muito bem. Nuno, tenho aqui um último tópico que tem a ver, então, relativamente às competições e depois à parte estrutural do clube. E também tenho uma pergunta do Paulo Sousa relativamente a essa situação, que o Nuno também sabe o que é que lhe há de responder, mas já lá vamos. O Nuno, como é que vê estas competições da Associação de Futebol do Porto? E também as nacionais? Este ano, por exemplo, vai haver uma inclusão, ou não sei, isto agora também depende um bocadinho desta situação do Covid-19, mas havia aí a inclusão, acho que nos sub-15 e nos sub-17 da segunda Divisão Nacional. Como é que o Nuno vê estas competições? São boas assim? Acha que sugestões é que poderia colocar para melhorar isso? É assim, eu mais que uma sugestão da estrutura, porque eu acho que as pessoas responsáveis têm que olhar para a estrutura das competições, não do seu pedestal, de quem lidera, mas do interesse dos clubes. Mas mais do que propriamente se vai ter mais uma divisão, se vai ter menos divisões, é importante olhar de forma séria, que eu acho que não se faz. Eu acho que hoje acordei para o lado direito, vou fazer uma segunda divisão, no próximo ano viro para o lado esquerdo e vou fazer mais uma divisão, e eu acho que acontece um bocado isto. Não se olha para as competições de formação com seriedade. Mas eu isso também não me quero meter muito, porque também não tenho... São apenas opiniões. Ao nível distrital, eu penso que deveriam ser bem pensadas, bem estruturadas aqui as competições. Acho que devia de haver, porque eu sou muito a favor da volatilidade das competições, que devia de haver mais subidas, mais descidas, para que os clubes possam experimentar o que é jogar uma primeira e venham de jogar uma segunda e tudo mais, mas acima de tudo que pensassem nas competições ao nível da equivalência. Ou seja, é muito triste
para um atleta levantar-se às 6 da manhã para ir fazer o seu jogo e saber que vai jogar contra uma equipa e provavelmente vão perder por 16. Ou mesmo para um atleta que te perde motivação porque vai jogar contra uma equipa que sabe que vão ganhar por 16. Isto não é salutar para ninguém, principalmente para os atletas. Não é de todo salutar para os atletas. E era bom que a associação pensasse no equilíbrio das equipas. E não estou a dizer que tem que se criar aqui equipas de segunda, equipas de terceira ou equipas de quarta, não é isso que estou a pensar. Eu acho que tem que se pensar aqui num equilíbrio destas equipas, porque eu pessoalmente ponho na posição do miúdo que esteja numa equipa que não tem tantos recursos e quando são humilhados praticamente em campo. E mesmo para quem ganha não é de todo motivador. Claro que sim. Nuno, e relativamente às competições nacionais, o Paulo Sousa coloca aqui a questão, ou seja, relativamente não, porque isso seria um problema se a Infesta estivesse numa competição nacional a nível de formação, o que não é o caso. Como diretor técnico da formação da Infesta, qual ou quais os campos de treinos que vão ter na próxima temporada? Quero responder aqui ao Paulo. Não respondo ao Paulo, ao seu Paulo, peço desculpa. Não respondo ao Responda seu a Paulo. todos. Eu respondo a Aliás, todos. Nuno, Respondo a até todos. desculpe estar a interromper, até Sim. porque isso é uma das coisas que se fala muito e se calhar até era uma boa oportunidade para o Nuno, e depois também terei aqui o Luís Ferreira para falar sobre isto, até mesmo para descansar os pais relativamente a isto, esta situação. Certo. Eu quanto a isso, eu não tenho nem a minha função Claro. estar a esclarecer quanto aos campos. Toda a gente sabe a situação do Infesta, isso não é nenhuma novidade. A verdade é que o Infesta vai ter campo ao ano. As pessoas que estão à frente do Infesta estão perfeitamente capacitadas para definir e para negociar e para estruturar todo o futebol do Infesta. E eu, por princípio e por personalidade, quem me conhece, eu sou uma pessoa muito positiva. Fui assim, sou assim nos tempos maus, nos maus momentos da minha vida, e que também os tive, mas acreditei sempre que há sempre saídas e há sempre soluções, e temos é que as procurar, não procurar os problemas, temos que procurar as soluções. E acredito que tudo se vai resolver no melhor interesse do clube, a verdade é que nós para o ano vamos ter campo para continuar a desenvolver o trabalho da formação, e com muita qualidade, com toda a qualidade que temos vindo a fazer. E, portanto, acredito que as pessoas responsáveis brevemente terão comunicações a fazer, terão palavras a dizer, mas nem faria sentido estarmos aqui a falar de formação se sequer eu olhasse para a formação com nuvens negras. Não vejo, sinceramente, estou por dentro e não é isso que eu vejo. Vejo um caminho que vai ser traçado e que eu tenho a certeza que será mais risonho do que aquele que eventualmente possa ser esperado. Muito bem. Uma última pergunta, Nuno. Antes da pergunta da praxe que eu tenho deixado nos últimos direitos, qual é a relação que tem com os diretores das equipas e com o membro da comissão responsável pela formação, que neste caso é o Luís Ferreira? Damos-nos todo muito mal. Damos-nos todos muito mal. Não, é assim, eu costumo dizer que eu não ando no futebol para fazer inamizades. Quem me conhece, eu dou-me bem com toda a gente, posso em alguns momentos ter discordâncias mas isso faz parte de todo o processo, e portanto o que me satisfaz é ver que os diretores e que o coordenador, todos fazem ou dão o seu melhor em prol do clube. Se umas vezes eu concordo e outras não, é verdade, às vezes tenho visão para uma coisa que eu achava que devia ser assim, mas não quer dizer que também seja certa. É o facto de convivermos num clube e é essas diferenças
que fazem a nossa união como clube. É a forma como nós lidamos com essas diferenças. Com umas concordo, com outras não concordarei, concordarei tanto, como é óbvio, mas há uma coisa que de mim toda a gente vai ter, e que é respeito. E que, acima de tudo, por algumas coisas que eu também admito que não faço bem, nunca faço com a intenção de faltar ao respeito a alguém. Muitas vezes, inconscientemente, tomo algumas decisões, mas que nunca são deliberadas em ir contra alguém propositadamente. Isso eu não faço, e pronto, isso eu tento ser o mais frontal que posso e que consigo, e que as pessoas também são assim comigo, e acho que até agora, se a gente olhar para os resultados, quer desportivos, quer que a formação teve, isto não é só o trabalho de um coordenador ou o trabalho de um diretor, isto é um trabalho de toda a formação, e eu só tenho um nome pomposo, que é ser coordenador técnico, porque eu muitas vezes, e nós temos grupos aqui dos treinadores e tudo, eu sou mais um deles, só tenho um nome mais pomposo, e em vez de andar ao fim de semana a gritar para dentro de um campo, a dar ordens dos atletas, a dar indicações, tenho outra função, e tento desempenhá-la o melhor que sei, embora às vezes sei que erro, e que não o faça da melhor forma, mas também estou cá para aprender. Mas olha, o feedback que temos aqui do Sr. José Luís Tinoco, que tem o filho a jogar, é que é das poucas pessoas mais transparentes que conheceu no futebol, e tem muito orgulho em o filho estar na estrutura como o Festa. Portanto, ao José Luís Tinoco, nós agradecemos, obviamente, Obrigado, este reparo. Muito bem. Nuno, para terminar, a pergunta da praxe: o que é o Infesta para si? Olha, o Infesta para mim é... A minha esposa diz que é a primeira casa, mas eu vou dizer que é a segunda. Porque, Quem diz isso? porque eu dedico muito tempo ao Infesta. Pode não parecer, mas eu dedico muito tempo ao Infesta, e quer quando era treinador, quer quando era... agora como coordenador. Eu, quando era treinador, chegava à casa, e muitas vezes, quando perdia, a minha esposa, infelizmente, nós treinadores, eu conheço muitos assim, às vezes descarregamos em quem mais gostamos, não é? E às vezes isso acontecia. E o Infesta será a minha amante, se quisermos chamar a isso. Eu olho para o Infesta com muito orgulho. Eu nunca joguei no Infesta, fui ver muitos jogos do Infesta quando o Infesta tinha reservas e jogava contra o Porto, e fui ver às Antas, e portanto o Infesta, vivi em São Mamede de Infesta, e nunca deixei, não fui infestista como sócio, mas era um clube que eu aprendi a respeitar e a olhar com admiração. E o Infesta, para mim, neste momento, é um grande desafio que eu tenho pela frente, porque eu sinto-me responsável por tentarmos dar passos seguros no presente, olhando para o futuro. E eu já passei isto milhares de vezes ao Luís e à Comissão, que é: o Infesta não pode continuar a olhar para o passado. A história do Infesta é demasiado importante dentro do futebol, do futebol nacional, mas só terá valor se de facto os presentes respeitarem essa história e dignificarem essa história. Senão não tem valor. Olhar para uma história só por olhar não faz sentido. Nós temos que passar essa mensagem para os nossos filhos e para os atletas e para toda a gente. É que a nossa história é a nossa história, mas nós temos que a honrar, e só tendo sucesso agora no presente é que nós honramos a história. E o Infesta, para mim, é um grande desafio. Devolver o Infesta à história do futebol, é esse o meu objetivo, e é isso que eu prometo tentar fazer. Não quer dizer que faça, mas é isso que eu vou tentar fazer.
Aliás, também um dos objetivos, quando criei este espaço, também é dar essa visibilidade, e por isso é que eu de vez em quando tenho aqui essas tertúlias com o futebol dos anos 90 e hei de ter aqui dos anos 80, porque aquilo que eu tenho reparado, e já estou na direção do clube há cerca de 10 anos, aquilo que eu tenho reparado é que muitos dos miúdos que entram para o clube não têm noção da grandeza da história deste clube. E isso também é um dos objetivos que eu tento transmitir por aqui. É verdade. Trazer aqueles monstros que tivemos aqui há sensivelmente 3 semanas, depois há 2 semanas os campeões da Divisão de Honra 2011, que foram mais recentes, não é? Mas hei de ter aqui os 89 também, e não tardará muito, uma semana, 2 no máximo, portanto, também é um dos objetivos para isto. Nós tentamos, e deixe-me só dar só Sim, aqui a sim. última, nós tentamos e estamos a fazer isso, que os miúdos quando assinam e quando que o façam na nossa sala de troféus, e muitos eu Sim. tenho tido essas experiências, muitos ficam a olhar, não sabia que o Infesta já tinha sido tão glorioso, e o que eu quero, sinceramente, é deixar que as pessoas digam eu não sabia que o Infesta era tão glorioso. Eu quero que as pessoas passem a dizer que não conheciam a história, eventualmente, mas que o passado que faz jus à história que este clube tem. É verdade. E para quem não conhece a sala de troféus, convido a quem não Fica o conhece, convite. porque a sala de troféus está repleta de troféus das duas modalidades, e das três, neste caso também com o voleibol, mais recentemente. Portanto, fica aqui o convite a quem não conhece a sala de troféus, para quem quiser, pode perfeitamente dirigir-se lá e pedir para ver a sala de troféus. Nuno, não sei se quer deixar mais alguma palavra para o fim, aos É, infestistas? Ou... Não, queria deixar, sinceramente, um pedido de confiança. Que confiem nas pessoas que estão à frente do Infesta, que confiem na... Não estou a falar propriamente de mim, estou a falar da parte administrativa, que confiem no trabalho que eles envolvem, os pais que confiem os seus filhos a uma entidade formadora, que tenham esse cuidado no momento de escolher o clube dos seus filhos, não quer dizer que sejam nós, há mais entidades certificadoras, não estou só a puxar a brasa à minha sardinha, Claro. mas tenham isso em atenção, porque a certificação é uma garantia de qualidade e de cuidado, e hoje em dia, e de segurança, e hoje em dia isso é extremamente importante, e eu apelo aqui para que os pais venham conhecer o Infesta, antes de sequer de assinarem ou whatever, mas que façam isso, que venham ver o que é uma entidade certificadora e que nos deem um voto de confiança, e porque este clube tem tudo para voltar a estar no topo, quer da formação, quer do futebol. Muito bem, Nuno. Muito obrigada por quase esta hora que Obrigado estivemos a eu aqui pelo à convite mais conversa. uma vez. Obrigado. Nada, Nuno. Eu é que Passa muito agradeço. depressa ao tempo. É verdade, nem damos conta. Obrigado Na pela próxima... oportunidade mais uma vez. De nada, Nuno. Na próxima sexta-feira, já amanhã, não é? Tenho aqui às 21h30 uma tertúlia sobre o handball do Infesta, dos anos 90 e anos 2000, princípios dos anos 2000. Tenho aqui 5 personalidades que na altura fizeram parte, tanto da nível da formação